Olá, tudo bom com vocês aí? Boa tarde, né? Quero cumprimentar a todos nesse dia maravilhoso, mais um dia feliz, né? Estão vivendo nessa tarde, né? Tá um dia calmo, final de semana, sexta-feira, né? É o dia que as pessoas começam já a ficar com o pensamento voltado para os seus recreios, né? Em sua casa, em seu lar, com a sua família, né? Isso é muito bom, muito maravilhoso, né? A gente estamos aqui dia após dia, né, dando aí, lendo, né, as coisas, né, de Deus, na Escritura, de alguns apanhados, né, da Bíblia e de alguns livros, né, e buscando, né, um entendimento entre Deus e o homem, né. Hoje eu estava a meditar a respeito, por exemplo, de um assunto, né, que muitas das vezes as pessoas começam a falar aí, algum tipo de coisa aí a respeito de pobre. Ah, é porque eu estava conversando com um irmão da fé. Estou falando isso, não tem nada a ver com o que ele publica ou deixa de publicar, se ele está de acordo ou não está de acordo. Isso para nós não faz muita diferença não, porque a opinião humana, diante de Deus, pouco importa. O que importa mesmo é o que Deus diz, né, com relação ao que ele acha, né, das pessoas e da humanidade. Isso aí para nós é muito importante, né? Então eu cheguei a ler a palavra do Senhor hoje que está escrito lá no livro do Pentateuco, lá no Deuteronômio, né? A respeito do que o Senhor falou para os filhos de Israel na época lá, que eles não deviam se preocupar com os pobres não, porque enquanto existir sol, enquanto existir dia, o pobre não acabará da terra, não cessará o pobre na terra. Então somente você tem que fazer um trabalho voluntário, tem que abrir a tua mão voluntariamente, né? Para atender o pobre, para poder ajudar o pobre necessitado, né? O Senhor Jesus também ali falando nos evangelhos, ele fala a respeito da reunião das nações, né, diante dele um dia, quando ele vier para julgar nações. Ele diz que ali as pessoas começarão a dizer, para perguntar para ele, mas Senhor, quando eu te vi com fome, quando eu te vi com sede, quando eu te vi nu, quando eu te vi no cárcere, na prisão, né? Então o Senhor Jesus responde para eles, quando deixasse de fazer a um desses pequeninos, que a mim me serve, né? Deixasse de fazer a mim, né? Então Deus, ele olha por esse tipo de coisa. Não é porque agora também tem uma autoridade aí, as pessoas querem jogar tudo em cima do governo, tudo o governo, mas a autoridade que tem que, por obrigação de dar sustento, não é assim não. A gente vemos lá, por exemplo, na época lá do Império Romano lá, ou que seja, bem na época ainda antes do Império, mesmo entre os judeus, né, era uma das causas. Mas digamos assim, que na época da igreja primitiva lá, qual que foi o principal trabalho, né, dos apóstolos de Cristo lá? Escolheu aqueles 7, né, varões lá para ser diácono, para servir o quê? Exatamente aos necessitados, aos velhinhos, às viúvas, né, as pessoas que não têm condições, não têm postos, né, para atender. Eles tinham ali o Império Romano, né, que sustentava as pessoas, né, mas aí sempre tem alguém necessitado, alguém que está precisando no meio de todo mundo. Aqui nós vemos também, no meio da nossa sociedade, mas mesmo que as pessoas aí tenham auxílio do governo, tem isso, tem aquilo, outro, mas sempre há falta, né? A pessoa, por exemplo, que pega aí 600 mil reais, R$ 1.000 por mês aí, se paga um aluguel aí de 300, R$ 400 aí, tem mais água, tem luz, tem um monte de coisa para a pessoa pagar. Quer dizer, praticamente não sobra nada para ele comer, né? Então essas pessoas vai estar sempre precisando de ajuda, né, de alguém. Aí quem é esse alguém que vai vir? É o governo que tem que dar a todos, né? Tem que cumprir a tudo, porque aí de qualquer jeito aí ele tem que cobrar mais imposto. Aí cobra mais imposto, aí o rico já chega. Quem tem posse já abre a boca e começa a reclamar, né? Eu se fosse fazer um projeto de lei para esse tipo de coisa, eu cobraria, por exemplo, 1% do quem ganha até 10 salário mínimo, quem ganha até R$ 10.000 por mês, 2%, né? E por aí você vai, até 20,
E quem ganha acima de 20 mil aí, né, por exemplo, 1% aí, para dar para pagar essas, diretamente para pagar essas bolsas família, esse tipo de coisa aí que a população necessita, né, que precisa. Mas fazer o quê? São partes assistenciais. Então, olhando para a palavra de Deus, nos diz lá a palavra de Deus o seguinte, que o pobre estará sempre habitando no meio de nós, nunca cessará, enquanto haver dia, haver noite, né? Sempre haverá o pobre no meio das nações. Aí você que tem posse, você que tem condições de ajudar, você tem que ajudar voluntariamente. Não é fazer igual muitos fazem, tem muitas pessoas que gostam de ajudar, mas gostam de primeiramente colocar uma trombeta, né? Para que todo mundo veja o que ele está fazendo ali. Ah, ele está fazendo tal coisa assim, assim, assim. A palavra de Deus diz que esse pessoal aí que faz esse tipo de coisa são os hipócritas, porque não receberão galardão nenhum da parte de Deus. Jesus diz, quando tu der com a mão, esconde a outra, para que não veja, né? O que a tua direita está fazendo, o que a tua esquerda está fazendo. Então, você tem que fazer alguma coisa, faça para Deus, não faça querer se amostrar, né? Qualquer coisa que vai fazer hoje em dia, hoje existe um recurso na vida das pessoas, né? Que tudo que vão fazer está com a câmerazinha filmando ali, para depois postar e querer ter êxito nisso daí, dizer que está fazendo. Aí tem coisa entre a sociedade, porque diante de Deus, meu filho, pode esquecer, Deus não está nessas coisas, Deus está na mão voluntária, naquele que se dedica inteiramente de corpo e alma e coração para ajudar, né? Chegar alguém na tua casa necessitado pedindo um prato de comida, você não vai negar, um pão você não vai negar. Aí tem pessoas que negam, tem pessoas que até expulsa da porta de casa, não deixa nem chegar, né? Eu dei muitos exemplos por aí afora. Mas Deus cobra de você isso aí depois, vai cobrar do próprio ser humano, esse tipo de coisa. Então por isso que é muito importante a gente, né? Estar atento às coisas de Deus, à palavra de Deus, né? E ver o que o Senhor disse também. A palavra do Senhor lá em Tiago, lá, que o Senhor escolheu os pobres deste mundo, né? Para que eles sejam ricos na fé e ricos, né? No reino celestial, onde um dia eles irão morar naquele reino, naquela cidade maravilhosa, que eu sempre gosto de estar lembrando, né? Onde que as casas lá são todas mansões, as ruas de ouro e cristal, coisa linda, né? De se ver. E não haverá pranto, não haverá dor, não haverá fome, não haverá nada dessas coisas que você passa aqui na terra, né? Então os pobres estão nesse meio aí, né? Tem tanto o pobre espiritual, né? Que a Bíblia nos fala do pobre de duas maneiras. Tem um pobre espiritual e tem um pobre realmente necessitando de pão, de água, de veste, de moradia, de cobertura, né? Outro sim, Jesus também, ele se colocou-se como pobre lá em São Mateus, nós vemos lá ele dizendo para os discípulos que alguém diz, ó Senhor, deixa eu te seguir. Ele disse, olha, a raposa tem covil e as aves têm ninho. O filho do homem não tem nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Então ele mostrou-se, aí a Bíblia diz que ele se fez pobre, né? Fez da pobreza dele para poder dar riqueza para nós, para fazer você se tornar um rico, milionário, bilionário, trilionário, né? Que é dono do céu. Já pensou você ter parte de uma riqueza daquela lá? Pensa numa pérola de 6 metros de altura aí, por exemplo, que são 12 portas, cada porta é uma pérola, né? Uma pedra preciosa, cada um de mais valor que tem, o jaspe, safira, né? Enfim, né? Toda espécie de pedra preciosa, rubi, né? Diamante, né? Imagina, né? Será que tá riqueza ali? Né? Verdade seja Deus. Então é assim, Deus escolheu para que você seja herdeiro de todo esse reino celestial. Você só precisa fazer uma coisa, só tem uma coisinha só, a coisa mais simples que tem que fazer para ser herdeiro. É só aceitar. Aceitar a palavra de Jesus e obedecer, né? Ele diz a palavra, se a minha palavra permanecer em vós. Né? Se a minha palavra permanecer em vós, eu permanecerei em vocês. E eu e o Pai viremos para vocês e fazemos a vocês morada. É só assim, para ele obedecer. Tem que obedecer a palavra dele, que ele ensinou, né? Se afastar principalmente da idolatria, né? Uma das coisas que eu sou sempre falando direto aqui. Que desde o céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos dos homens que deixaram, né? O seu Deus verdadeiro e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.
em Romanos, capítulo 1 lá, né? A carta de Paulo em Romanos, lá você vai ver lá, todo o trecho falando a respeito do homem que mudou a verdade, né? De Deus em mentira, né? E honrar e servir mais a criatura do que o Criador quer. Por que que eles servem mais a criatura? É porque eles querem ter um Deus próprio, eles pedir a ele na hora que quer ali, está achando que está sendo atendido aquele Deus, que joga ele para um lado, para outro, aqui ó, você vai ter que... Existe até uma... Eu dou risada porque é muito engraçado isso daí. Existe uma lenda aí entre as mulheres, né, as jovens, por exemplo, que quer casar, eles têm um camarada aí por nome de Antônio, né? Que diz que aí se eles pegam aí para judiar dele, se ele não fizer casar, bota ele de cabeça para baixo, bota ele de, bota ele de castigo, de cabeça para baixo, que é para ele fazer a jovem se arrumar o seu casamento. Se não arrumar o casamento, ela vai simplesmente botar ele de castigo. Oh, meu Jesus, tem de misericórdia, que tamanha ignorância na vida, né? O que que vai fazer um pedaço de madeira lá, de barro, de qualquer coisa lá, que vai fazer por você, minha amiga, meu amigo? Tem de misericórdia de você mesmo, peça a Deus vivo. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, segundo a palavra do Senhor, ele não está pendurado, exposto mais a um madeiro, né? Ele não ficou na cruz, né? E muito menos ele está dentro de um caixão, né? Como as pessoas procuram fazer por aí, adorá-lo, né? Dentro de um caixão, dentro de um mausoléu, dentro de algum tipo de coisa, né? O meu Deus está sentado à direita de Deus. A Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, né? Que os anjos, né, o elevou para o céu em uma nuvem. E os discípulos vieram e ali estavam os anjos de Deus também para dar testemunho. Porque se os anjos não estivessem ali para dar o testemunho, talvez, essa é conversa de homem. Mas aí não, os anjos estavam ali e testificaram: ó varões, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de voltar assim como o viste ir para o céu. E a Bíblia diz que quando Estevão estava à beira da morte lá, sendo apedrejado lá e glorificando a Deus, disse: eis que vejo o céu aberto e o Senhor sentado à destra de Deus. A destra quer dizer a mão de Deus, né? A destra quer dizer diante da mão de Deus, no seu trono ali. E Jesus falou assim: aquele que vencer, ele se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci, se sentei comigo, é, no trono do meu Pai, né? Então você vai sentar no trono de Jesus, assim como ele também venceu e se assentou no trono do Pai dele. Desculpa aí, porque aqui é rua, ele está passando aqui esses propagandeiros, né? Não tem problema, faz parte da vida dele, está trabalhando também, né? Ele precisa ganhar o pãozinho dele de cada dia também para sobrevivência, né? Mas tudo bem, mas aí, desculpa aí por causa do barulho, mas é assim mesmo, tá? Então é isso aí, meu amigo. O que eu quero dizer para você é que você tem que crer num Deus vivo, um Deus que está sentado à destra de Deus e intercede por nós. A Bíblia nos diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo. Nas cartas de João, lá naquele fala: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que vós não pequeis. Mas se vós pecar, vocês têm um advogado, né? Nós temos um advogado diante do Pai para interceder por vocês, para defender a sua causa. Jesus Cristo, o justo. Esse é o nosso advogado verdadeiro, né? Eu trouxe, ele também disse, né, lá em São João, capítulo 15, né, que ele não chamaria mais nós de servo, né, porque o servo não sabe o que é, mais chamaria de amigo. Porque diz que o amigo sabe todas as coisas que o amigo faz, né? E conta para ele, né? Os seus segredos, as suas coisas, né? E Jesus é esse grande amigo, é o nosso advogado, é o nosso Senhor, é o Rei do Reis, Senhor dos Senhores, né? É aquele que virá para nos buscar e também está intercedendo por nós diante do Senhor, defendendo a nossa causa lá no céu. Esse é o juiz verdadeiro, né? Mas eu vejo aqui na Terra muitas pessoas aí que se acham, né, no direito, né,
muitos pregadores, muitos falsos profetas por aí, dia após dia, que você vê manchete na televisão, você vê nas redes sociais aí, nas plataformas aí, né? Você vê esses caras cometendo cada dia mais deslize, crime, pecado, né? Evangélico sendo caçado, igual agora mesmo lá em Manaus, lá um pastor lá, né? Que é Assembleia de Deus foi caçado. Já pensou que vergonha, né, para essas pessoas? Como é que a pessoa se dá o luxo, né? De deixar se levar o escândalo? Jesus disse assim, olha, é mistério que vem o escândalo, mas ai daquele, porque vem o escândalo na terra, né? Eu espero. Essas pessoas que estão escandalizando a obra de Deus aí, fazendo toda essa barbárie aí, né? Querendo dar uma. Hoje mesmo eu estava comentando a respeito de um determinado elemento aí, que ele está achando que ele é o Sila lá do Atos dos Apóstolos, né? Que estava ali no capítulo 16, né? Versículo 25, 26 lá, quando Paulo e Silas estavam lá no cárcere, né? Que aí eles começaram a louvar aquele hino, né? Cantar aquele hino de louvor a Deus. Deve ser um hino muito lindo que eles estavam cantando ali, né? Quando de repente houve aquele estrondo, né? E as portas do presídio todas se abriram, né? As cadeias se soltaram, que ele estava preso no tronco, nos pés, nas mãos, com corrente, e a guarda aí tomando conta ali, né? Tem o centurião lá nas portas ali, todo mundo tomando conta deles ali, né? Glórias a Deus, para não deixar fugir, eles amarrados, presos no cárcere lá no tronco lá, né? Mas aí, uma hora que eles começaram a louvar a Deus, eles receberam na mesma hora, né, a resposta do céu. Mas isso é para servo de Deus, tá? Agora eu quero ver a hora que esses aí que estão praticando essa coisa, bater lá atrás das grades, se a igreja vai orar por ele, né? A Bíblia diz que a igreja estava orando por Silas, né? Enquanto eles estavam lá presos, a igreja estava orando lá, né? Então eu quero ver a hora que isso aí entrar, né, que esses que são seguidores dele, que também estão no mesmo caminho que ele, né, porque a pessoa que peca e tem uma pessoa apoiando ele, cometendo, consentindo, né, as coisas erradas que ele está fazendo, né, é como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que eu acabei de falar, você começa lendo lá, você vai ver lá no capítulo 1, que ele fala assim, que ele somente não faz as coisas erradas, mas consente aos que a fazem. Se você está consentindo que o teu obreiro, o teu líder, né, da tua igreja está fazendo a coisa errada e você está vendo e não toma providência, você, como membro da igreja, tem toda a autoridade de expulsar, tirar fora esse fiel, como disse Paulo nas suas cartas lá aos Coríntios, né? Arranca fora de vós esse fiel aí, ó, essa pessoa aí que está causando esse escândalo, né? E joga ele na mão de Satanás para que a carne seja destruída e a alma seja salva no dia do Senhor. Quer dizer, quem sabe ainda ele terá o direito da salvação, né? Deus é tão bom que é para isso aí. O Senhor Jesus disse assim que ninguém se perderá diante dele, né? Aqueles que vêm a ele de maneira não lançará fora. Mesmo que Satanás destrua a alma dele, o corpo dele, a carne, a matéria, mas a alma será salva no dia do Senhor Jesus. Assim nos diz a palavra. Só que ele haverá de passar vergonha diante dos servos de Deus lá, diante dos obreiros, diante das pessoas lá que estarão presentes, né? Assistindo, ele vai dizer, ah, mas aí ele vê aquele crentezinho humilde, aquele ficava lá só no cantinho lá, aquela irmãzinha humilde lá do cantinho da parede lá, da igreja lá, que ficava de cabecinha baixa, orando a Deus ali, recebendo da mão do Senhor um galardão. Eita, servo bom e fiel, sobre o fogo fosse fiel, sobre o mundo te colocarei. Entre e domina sobre 10 cidades. E aquele que fez tanta coisa, fica ali só de lado lá, tá vendo aí, ó? Falei para você não fazer tal coisa, fica do lado, né? Se ainda não tiver a oportunidade, porque a Bíblia diz assim que quando o senhor olhar lá e ver que aquele determinado tipo de elemento cometeu determinada coisa errada lá, é amarrada pelo pé e pela mão e lança no lago de fogo também. O servo inútil, né? Aquele que não serviu para nada, lança nas trevas exteriores ali. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos nessa tarde. Eu fico feliz demais de estar diante do meu Deus com a minha alma pura e sincera na presença do meu Deus, né? Que Deus possa abençoar todos nessa tarde e que Jesus Cristo possa ser o consolo para vossas almas, tá? Um abraço muito grande, uma paz muito grande da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.
que vive e reina para sempre. Louvado seja Deus.